Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe. Jesus, durante as suas pregações, durante a realização de sua missão, ele sempre esteve caminhando de um lugar para o outro, de cidade a cidade, de vilarejo a vilarejo, pregando o Evangelho. Muitas vezes ele utilizava imagens fortes para marcar de forma indelével o coração das criaturas. De outras vezes não eram palavras, mas atitudes que chamavam a atenção, muitas delas incompreendidas a princípio, mas que o olhar profundo convida a reflexões profundas sobre a vida. O Evangelho de Jesus, plantado há 2000 anos, continua atual. E ainda hoje, muito do que ele fez, do que ele disse, do que ele pregou, nos convida a observações diversas, variadas. Muitas vezes temos dificuldade de entender certas coisas que ele disse ou que ele fez, e isso 2000 anos depois. Tamanha a profundidade dos seus ensinamentos, porque ele não falou apenas para o povo daquela época. Jesus não falou apenas para aqueles que ouviram há 2000 anos, ele falou para todos os tempos. Jesus não falou apenas para aquele pedaço da Palestina, não. Ele falou para o mundo inteiro, e a sua voz ecoa não somente na terra, mas em todo o nosso sistema solar, em todo o universo, porque é amor. Certa feita ele disse a Filipe: Filipe, quem vê o Filho, vê o Pai. Isso mostrando a sua afinidade, a sua ligação constante, permanente, ininterrupta com Deus, nosso Pai de amor e de caridade. Por isso, a necessidade de interpretarmos diversas passagens da vida de Jesus. E às vezes, uma só passagem pode ter diversas interpretações. E todas elas bonitas, profundas, intrigantes, provocativas, nos convidando a pensar profundamente na vida. Se sairmos da questão literal, se sairmos da questão da figura do ensinamento e nos aprofundarmos na essência, meu Deus do céu, é para transformar o coração. Por que nós estamos dizendo isso? Porque certo dia, Jesus saiu com seus discípulos de Betânia. E em meio do caminho, ele teve fome. E ele viu de longe uma figueira. E essa figueira estava com muitas folhas, uma copa bonita, mas todos eles viram de longe. Jesus estava com fome e alguns discípulos também. Então ele disse: vamos lá, na figueira, pegar alguns frutos. Só que quando se aproximaram, perceberam que a figueira só tinha galhos, folhas. Jesus olhou para a figueira e disse: que ninguém jamais volte a comer fruto de ti. E foram embora. Continuaram as suas pregações, entraram em outras cidades pregando. No dia seguinte, quando eles retornam, a figueira estava seca. Todas as folhas secas, caídas ao chão, os galhos secos. E os discípulos se espantaram. E um dos discípulos disse: Senhor, olha o que aconteceu com a figueira que o Senhor, naquele momento, deu aquela ordem. Olha que ensinamento. A gente podia pensar assim: poxa, Jesus fez isso com a figueira. Ele não perdia oportunidade de ensinar. Ele estava num trabalho extremamente difícil e delicado, porque ele estava preparando aqueles 12 para uma tarefa difícil
de transformação do planeta, de pregação da sua palavra, de difusão dos seus ensinamentos. Então, em certos momentos, ele teria que usar realmente imagens fortes para marcar os discípulos, para que eles pudessem entender. O que é que nós podemos pensar sobre essa passagem? A figueira produz figos. Jesus não procuraria fruto para se alimentar numa árvore que naturalmente não produz frutos. Existem árvores que não produzem frutos. São outras as tarefas delas, tão nobres quanto essas. Entretanto, existem árvores que produzem frutos. E a tarefa da árvore de produzir frutos é a tarefa dela. Produzir frutos. E essa figueira, com certeza Jesus passava ali sempre. E essa figueira não produzia frutos. E aí nós pensamos, o que é que nós podemos tirar dessa lição? Nós que somos cristãos, que somos espíritas. O cristão pode ser comparado a uma árvore, mas especificamente nós, espíritas, também, porque somos cristãos. Especificamente falando para esse segmento. Entretanto, nem sempre nós produzimos frutos. Muitas vezes, quando Jesus, repara que diz o evangelista, de longe eles viram a árvore com a copa bonita, cheia de folhas verdes, e eles imaginaram que aquela árvore teria fruto. Mas ao se aproximarem, perceberam que não tinha. A gente pode perceber quantas pessoas aparentam terem compreendido o Evangelho de Jesus. Quantos de nós aparentamos ainda as virtudes que ainda não possuímos? De longe, como aconteceu com os discípulos de Jesus em relação à árvore, de longe parece, mas quando se aproxima, se percebe que não é. Porque a árvore tem que produzir frutos. E nós que seguimos o Evangelho de Jesus, nós que buscamos seguir o Evangelho de Jesus, nós que de nossa maneira amamos sim, nós amamos Jesus Cristo, não tenho dúvida disso, todos nós amamos. Nós temos que produzir os frutos. E esses frutos são os frutos da bondade, os frutos do amor, os frutos da caridade, da solidariedade, do amor fraternal, verdadeiro. Aquela figueira que não produzia frutos é como aqueles que teorizam, que ficam apenas na teoria da bondade, que ficam apenas no verbo da bondade. Eles falam muito bem, bonito, como aquela figueira, bonita, vista de longe. Mas ao se aproximar, se percebe que não produz frutos. Porque não adianta apenas ficar no florear, ficar apenas no verbalizar a beleza do Evangelho de Jesus. Aquela figueira era bela, uma copa bonita,
flores viçosas, folhas também viçosas, mas não dava fruto. Não dava fruto. Nós temos que produzir frutos. Porque a árvore do Evangelho produz frutos. De tudo aquilo que nós já falamos aqui. Frutos de amor, de bondade, de solidariedade, de fraternidade, de caridade. E o que é que o fruto faz? O fruto sacia a fome. Mas não apenas enche o estômago. O fruto alimenta. E o que alimenta proporciona saúde, bem-estar. Esse fato nos convida a pensar. O que aconteceu com a figueira que não produziu frutos? Secou. Porque a função dela era produzir os frutos. E se ela não produzia frutos, ela não estava cumprindo a missão dela. Se algo tem uma tarefa e não cumpre essa tarefa, perde-se o sentido. Perde-se a utilidade. Perde-se a função. Perde-se a missão. E aí, eu me busco e me inquieto quando me pergunto como eu estou. Será que eu não estou como essa figueira? Que estou aqui produzindo esses vídeos que vocês estão ouvindo e vendo desde dezembro de 2019? Será que eu estou me limitando apenas ao verbo? Eu leio os comentários que vocês fazem dos vídeos e agradeço a todos e a todas por esses comentários. Vocês acham bom? Acham bonito? Mas será que eu estou limitado a isso? A ser aquela árvore que de longe é bonita? Aquela árvore que tem uma copa grande, que tem folhas e até produz flores, mas não produz frutos que deveria produzir? Será que eu não sou essa figueira? Eu gostaria que vocês também fizessem esse questionamento. Porque nós estamos vivendo num momento, principalmente nessa pandemia, em que o número de lives, o número de vídeos, o número de canais tem sido realmente infinitos. Mas até que ponto nós estamos saindo do verbo para a prática? Porque seria uma postura muito cômoda eu sentar diante dessa câmera. A câmera está aqui na minha frente. E eu falar para vocês, depois desligar e ir para casa. Mas o que eu estou fazendo com o que eu estou passando para vocês? Por isso é necessário adubar a árvore que nós somos, podar a árvore que nós somos, cuidar
para que ela possa produzir frutos. E o Evangelho de Jesus nos traz todos os adubos necessários para fortalecer essa árvore e fazê-la produzir frutos. Nós não encontraremos Jesus apenas falando, pregando, sendo vistos na internet, sendo aplaudidos quando presencialmente, sendo elogiados. Não! Não é assim que encontraremos Jesus. Lembram quando ele diz: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e me visitastes. Fui estrangeiro e me acolhestes. Estive prisioneiro e foste me ver. Mas quando, Senhor, nós fizemos tudo isso por ti? Quando você fez a qualquer um desses pequeninos, desses que estão abandonados, invisíveis, foi a mim que o fizeste. Então não é apenas no verbalizar da beleza da figueira que encontraremos Jesus. É na produção dos frutos para matar a fome. É dessa forma. Indo em direção dos miseráveis, dos nossos irmãos que sofrem sofrimento físico, social, moral, espiritual. Os que estão desorientados, mais do que nós. Os que estão sofrendo em silêncio. A caridade que busca aquele que se esconde porque tem vergonha de mostrar a própria dor. A caridade verdadeira sabe descobrir essas pessoas. Assim encontraremos Jesus. Ao colocarmos no colo um miserável, um doente, um mendigo, um esquecido, é Jesus que estaremos colocando no colo. E aí, a nossa figueira estará produzindo frutos de amor e de caridade. Pensemos nisso. Jesus nos abençoe e seja sempre o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Muita paz.